diferenciada aqui na nossa igreja por conta das condições que nós estamos passando nesse momento. E para iniciar, nós cantaremos o hino A Esperança em Jesus. Boa noite a todos que aqui estão comigo. Boa noite a você que logo mais estará nos assistindo. E boa noite a você que já está aí conectado.
Eu dei uma olhadinha rápida ali, o meu cunhado, Ricardo, já está assistindo. Ele está lá em Elmo Marinho. Um abraço para você, Ricardo. Que Deus abençoe você, minha irmã, toda a sua família aí. Que o Senhor Jesus te dê a vitória. Hoje eu resolvi falar de um tema conhecido por quase todos que leem a Bíblia. É um tema importante, um tema que quase todo mundo prega, mas nós vamos vê-lo de uma forma talvez diferente, porque cada pregador, cada pessoa que prega esse ou qualquer assunto tem visões e linhas de raciocínios diferentes de acordo com aquilo que Deus lhe instrui a falar. Mas antes eu gostaria de citar algo que aconteceu há tempos atrás e algo que aconteceu há pouco tempo. Essa semana nós fomos pego de surpresa. Semana passada, já tem uns 10 dias, que aconteceu um ato de crueldade nos Estados Unidos. Não lembro bem qual foi a capital, mas onde um policial matou um jovem, um senhor, de seus 30, 40 anos, não lembro bem a idade dele. Bom, um ser humano, por racismo, por preconceito de cor. E isso nos deixa chocados com essas notícias. No meio que nós vivemos hoje, passamos por esta praga chamada coronavírus, e ainda tem pessoas com esse preconceito no mundo inteiro. Está havendo muitos protestos por causa dessa morte. E o assunto que nós vamos falar hoje tem alguns seres, alguns grupos que também tinham preconceito. Semana passada eu estive conversando com a minha esposa e me lembrei de um caso que aconteceu em Portugal, da menina Madeleine, que sumiu em Portugal. Ela tinha apenas 3 anos de idade quando os pais voltaram de um restaurante. Ela tinha desaparecido e hoje já está fazendo 13 anos que ela desapareceu. Também tem a ver o assunto que nós vamos falar hoje. E são coisas que nos deixam tristes, porque a Bíblia já trazia relatos desde a época de Cristo do preconceito e de pessoas que se perdiam. E nós vamos estudar hoje a Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Se você tem uma Bíblia em casa, nós vamos abrir a Bíblia em Lucas 15 e estudar determinados assuntos que tem lá, como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma e também a parábola do filho pródigo. Nós vamos tentar explicar algumas coisas, trazer algumas lições para as nossas vidas através desses ensinamentos de Jesus que está relatado em Lucas 15. Se você tem uma Bíblia em casa ou no seu celular, você pode estar abrindo aí em Lucas 15 para nós lermos o texto que se encontra lá e procurarmos entender o que Jesus nos quer dizer através desses textos que vamos ler. Mas antes de começarmos o estudo da Palavra de Deus, nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo
para que nos conduza à compreensão da palavra. Se você tiver vergonha, aí está perto da sua família, dos seus amigos, não se sinta envergonhado em falar com Deus. Feche seus olhos, abra seu coração, abra sua mente e nas suas orações peça a Deus que afaste o espírito de crítica, para que você possa entender o que o Senhor tem a falar nessa noite com todos nós. Eu vou orar daqui e você ora aí, se não quiser fechar seus olhos, mas eleve seus pensamentos a Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, querendo, Senhor, dar o melhor de cada um de nós, para poder transmitir às pessoas que nos assistem e as que ainda vão assistir esse vídeo, uma mensagem de conforto ao seu coração, de paz e de esperança. E queremos te pedir, Senhor, que transmita, através do Teu Espírito, a mensagem dessa noite a qualquer pessoa que for atingida por essa live, pessoa que está assistindo e a que vai assistir ainda, as pessoas que estão reunidas com as suas famílias e aquelas que ainda vão se reunir para assistir esse vídeo. O Senhor fique com cada um de nós hoje, nos dê a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e nos dê mais confiança em Ti através da Tua palavra e nos dê o Seu Espírito para nos iluminar. Não precisamos de inspiração, porque a Tua palavra ela já é inspirada, mas precisamos de luz para que possamos entender a Tua palavra no meio de um mundo de trevas e escuridão espirituais. Que o Senhor fique conosco, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito bem, no capítulo 15 de Lucas, no verso 1 e o verso 2 e 3, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante. Se você tem a Bíblia aí, você acompanha comigo agora. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Notem que aqui nós encontramos pelo menos 4 grupos de pessoas. Nós temos publicanos e pecadores, escribas e fariseus, mas também tem outro grupo que estava com Jesus. Aqui não é pronunciado que eles estavam, mas Jesus não andava sozinho. Os seus discípulos também o acompanhavam. Então nós temos aqui 5 grupos de pessoas com a pessoa do Mestre. É interessante notar que os publicanos e pecadores citados aqui, a Bíblia diz que eles se aproximaram de Jesus para o ouvir. Diferente de alguns escribas e fariseus que é visto em outros pontos da Bíblia, que sempre se aproximavam de Jesus para o criticar, para o experimentar. Mas aqui diz que os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para o ouvir. Num contexto geral, nós entendemos aqui que todos eram pecadores. A linguagem publicanos e pecadores, quando se coloca pecadores, é porque existia, existia na época uma diferença de raça, cor, uma diferença de nível social, onde na abertura do sermão aqui eu falei do policial que matou o senhor negro lá nos Estados Unidos. Nós encontramos aqui uma diferença preconceituosa. Todos aqui, no contexto geral, são pecadores, mas existia essa diferença entre o povo judeu. Os publicanos aqui é notado por pessoas que cobravam impostos, eram cobradores de impostos, e
pelos escribas e fariseus e pela nação judaica, eles eram odiados. Mas os pecadores, segundo o Dr. Lucas, que escreveu este livro, Lucas se coloca como pecadores porque ele era gentil. Então as pessoas na época de Cristo, as pessoas da linhagem judaica tinham essa diferença, fazia essa diferença de pessoas. E coloca aqui os fariseus, sendo como os grandes sacerdotes, os líderes religiosos da época, e esses não davam ouvidos a Jesus Cristo, mas quando se aproximavam dele, era para criticar e para fazer perguntas indevidas, para tentar colocar Jesus em uma posição meio que querer acuar Jesus, mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sempre se livrou dessas pessoas com boas palavras. Nós encontramos os fariseus e os escribas aqui no meio desse grupo. Os escribas seriam aqueles que notavam tudo que as pessoas falavam, e principalmente o que os fariseus falavam e o que Jesus falava. Eles eram como se fossem os escrivões da época. Então nós encontramos aqui 4 grupos de pessoas, ou 5 grupos de pessoas, por causa dos discípulos que acompanhavam Jesus. E Jesus, na sua infinita sabedoria, vendo essa situação, ele lhe propôs esta parábola, dizendo: notem que Jesus, ao você estudar todo o contexto bíblico, Jesus ele é um mestre em contar parábolas, e as parábolas de Jesus eram baseadas naquilo que ele via. Logo, porque também ele é o Criador do céu e da terra, e ele conhece todos os corações e todos os seres humanos e toda a história do planeta Terra. Eu já vi mensageiros e grandes mensageiros falar que Jesus contou parábolas, histórias mentirosas. Fiquei decepcionado quando vi um pastor muito conhecido, não vou citar o nome, falando que Jesus contou uma parábola e essa parábola era uma parábola mentirosa. Jesus jamais pronunciaria uma palavra mentirosa. Parábola, ela é uma mensagem de Deus contada na linguagem humana, para que você e eu possamos entender aquilo que Jesus quer nos expressar. E ele diz: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 ovelhas e vai após a perdida até que venha e achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando-se a casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos. Jesus, como eu estava explicando, Jesus gostava de falar de coisas que ele conhecia e de algo que estava acontecendo. Ao se aproximar os escribas e fariseus e os seus discípulos que ali estavam ao seu redor, Jesus olha para o campo e vê os pastores pastorando as ovelhas. E ali ele conta algo interessante, porque aqueles pastores que cuidavam daquelas ovelhas, na presença de Jesus e na presença dos seus discípulos e dos fariseus e dos que ali estavam com ele, os publicanos e pecadores, Jesus aponta para algo interessante. É como se ele dissesse assim: observa aqueles pastores, aquelas ovelhas, vê que qualquer um de vocês, tendo uma ovelha e essa se perde, você não fará todo o esforço para encontrá-la? E quando encontra, você coloca nos ombros e chama os seus amigos, convida os seus amigos mais íntimos e faz uma grande festa? Pois é, Deus, a Bíblia diz que ele se alegra, que o céu fica em festa quando uma pessoa é encontrada e é achada através da sua palavra, através do Evangelho. Eu acredito que essa mensagem pode chegar
aos ouvidos de muitas pessoas, e alguém que está perdido pode se achar através dessas palavras. Mas eu quero fazer uma outra colocação rápida aqui. Você já perdeu alguém na sua vida? Você já perdeu algo de valor? Uma vez eu estava aqui em São Paulo, no Parque da Luz, mas no parque ali na Princesa Isabel, e eu estava com meu filho Nicolas, ele pequenininho, tinha 2 aninhos, e nós estávamos ali fazendo como se fosse um piquenique, um pôr do sol à tarde, sentado em cima de algumas toalhas, lençóis, e ali tem muita gente, tem muito morador de rua, tem pessoas de todas as classes sociais, e por alguns instantes, num abrir e piscar de olhos, ele se perdeu. O meu desespero tomou conta do meu coração naquele momento, pois nós moramos numa metrópole muito grande, e se meu filho tivesse desaparecido realmente, eu vou te dizer uma coisa, é um sentimento muito estranho. Por isso eu citei o caso da menina que desapareceu em Portugal, a Madeleine, que agora está passando na televisão. Todos os governantes, aí uns 5, 6 países estão lutando para encontrá-la até hoje. Se ela tinha 3 anos, já faz 13, ela vai estar com 16, já está uma mocinha. E se ela morreu? Ninguém sabe. Mas dá para você imaginar o desespero dos pais? Como anda o coração dessa família até hoje? Pois é, Jesus sente a mesma coisa por mim e por você. Quando nós abandonamos o seu caminho, quando nós nos afastamos dele, Jesus sente a mesma coisa. Quanto tempo que você se perdeu das mãos de Cristo? Eu não sei. Eu sei que o meu filho Nicolas se perdeu por alguns minutos, 10, 15, e eu entrei em desespero. E essa menina já faz 13 anos que está desaparecida. Eu estou citando apenas o caso dela, mas tem muitas pessoas que já desapareceram. Mas aplicando para a tua e para a minha vida, quanto tempo faz que você está perdido? Pois é, Jesus está à tua procura. Mas se você deseja encontrá-lo, basta você fechar seus olhos em qualquer lugar que você esteja e abrir o coração a Ele, que Ele vai enviar um anjo até você e você vai ser encontrado por Ele. Vamos adiantar. Jesus explica para os fariseus mais uma parábola. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É interessante notar que todas essas duas parábolas aqui que já foram citadas, é colocado a alegria do reencontro. Todas as vezes que você se encontra com Deus, essa parábola, ela mostra as pessoas que estão perdidas em níveis diferentes, mas se encontra perdida. A diferença da ovelha perdida para a dracma são poucas, mas é interessante notar. A ovelha, ela saiu e se perdeu. Dizem os historiadores que do oásis ou do curral das ovelhas até o deserto dava mais ou menos 4 quilômetros. E o pastor, ele levava as ovelhas todos os dias e trazia de volta. E uma delas se perdeu e ele deixou as 99 em um lugar seguro e arriscou a sua vida em meio de lobos ferozes, leões, ursos, todos os animais selvagens, em busca daquela ovelha que tinha se perdido. Lá no capítulo 34 do profeta Ezequiel, do verso 11 até o 19, tem uma história interessante que fala e se aplica nessa profecia
que fala do próprio Deus descendo do céu e buscando e procurando as suas ovelhas. Eu gostaria de ler com você, para que você entendesse realmente como é que Deus faz com você e comigo. Ezequiel, capítulo 34, no verso 9, no verso 11 em diante. Essa passagem eu acho tremenda, porque mostra a preocupação de um ser todo-poderoso como Jesus Cristo. Ezequiel 34, no verso 11 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-ei de todos os lugares para onde foram espalhada no dia de nuvens de escuridão. Aqui nós vemos a preocupação do profeta falando da palavra de Deus, como Jesus viria a essa terra para buscar as ovelhas que se perderam. Essa ovelha que se perdeu, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, é aplicado por alguns pregadores de algum irmão que se perdeu na igreja, e o pastor e os seus amigos foram atrás e fizeram tudo. Isso também é muito bom, é bem colocado, não é errado, mas na verdade o contexto dessa história é que a ovelha que se perdeu é o planeta Terra. A Terra está perdida e Jesus desceu lá do céu para resgatar esse planeta, esse povo que está perdido, eu e você. Jesus deu a sua vida por mim e por você. Ele veio e morreu na cruz do Calvário, arriscando a sua vida como o pastor saiu no meio de feras e lobos, leões, feras do campo. Ele arriscou a sua vida por mim e por você. Então vale a pena a gente procurar entender o que esse pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, fez por mim e por você na cruz do Calvário. A dracma, como falei, a diferença da ovelha, que a ovelha estava perdida, mas ela não tinha forças para voltar, não sabia o caminho e ela precisava que o pastor fosse lá buscar ela, mas ela estava perdida fora de casa, fora do rebanho, fora dos seus amigos. A dracma, representada por uma moeda da época, ela estava perdida dentro de casa. Notem que aqui está dizendo que a mulher, ao encontrar essa dracma, ou ao perder essa dracma, ela varreu a casa diligentemente. Sabe por que a casa era varrida diligentemente? Na época, o povo oriental, o povo do Oriente, eles construíam algumas casas, assim ainda tem hoje algumas casas na Turquia, desse jeito, construído em pés de serra, em pés de morros, e eles eram feitas casas sem janelas, só com uma entrada, como se fosse uma caverna, e por não ter porta como as nossas casas hoje têm, entrava muita poeira, entrava muitas folhas, e o povo não fazia bem a limpeza nos seus lares, e essa moeda tinha se perdido, e essa mulher varre a casa de um canto a outro, procura com diligência, diz a Bíblia. Precisamos entender o contexto dessa história, mas por que a mulher se preocupou tanto em procurar uma dracma? Olha, não era por nada, era porque naquela época o homem, quando escolhia uma moça para se casar, ele tinha que pagar um dote, e ao pagar esse dote, o pai da moça, ele dava uma quantidade de moeda daquele dote que ele tinha recebido pelo casamento da filha. O noivo chegava para ele e dava aquele dinheiro, ele tirava um pouco daquelas moedas e dizia: filha, guarda esse dinheiro,
porque se o teu marido for escalado para ir para a guerra, ele pode morrer, e se ele não voltar, você tem um seguro de vida. Entende por quê? Entende por que a mulher procurou diligentemente essa moeda? A moeda era algo interessante, era o seguro de vida dela. Mas como o marido não tinha morrido por nenhum tipo de doença e também não tinha ido para a guerra, ele estava vivo, ela tinha que procurar diligentemente essa moeda. E quando ela achou, ela chamou suas vizinhas, seus amigos e suas amigas e fez uma grande festa. Essas duas parábolas Jesus contou para mostrar como estava a situação daqueles que ali o cercavam: fariseus, escribas, pecadores e publicanos, e também os seus discípulos. Se você não entende, a Bíblia deixa bem claro em Lucas 3 a respeito de alguns publicanos que procuraram saber com João Batista o que era que eles tinham que fazer, mas também fala em Lucas 5 a respeito de um homem que foi curado ao descer por um telhado. Jesus, ali estando reunido, ele diz ali que tinha fariseus de todos os confins de Jerusalém, de todas as cidades, e eles, ao se apresentar perante Jesus, eles não abriram a boca, mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, e disse: por que arrazoais em vosso coração? É mais fácil dizer ao paralítico: levanta e anda, ou dizer: perdoados estão os teus pecados? Jesus não precisou que ninguém abrisse a boca para ele saber o que passava no seu coração, pois ali ele também sabia o que se passava no coração daqueles fariseus, daqueles publicanos e daqueles pecadores e dos seus próprios discípulos. Então ele queria mostrar, num contexto geral, que todos eram pecadores e todos necessitavam, porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se encontra perdido, e todos estavam perdidos. O planeta Terra estava perdido e foi resgatado por Jesus quando ele morreu na cruz. Mas para isso precisa, para você e eu sermos resgatados, precisamos nos entregar a Ele. Em seguida, ele conta mais uma parábola. E essa parábola, ela representa também as duas moedas, porque agora ele vai falar no contexto aqui de dois filhos. No verso 11 em diante diz: e disse: um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço disse-lhe, e o mais moço deles disse: não, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um daqueles cidadãos daquela terra, o qual mandou para os acampar ou apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti e o céu,
e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio chegando perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvos. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: és que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-nos com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Esta mensagem você precisa compreender e tirar algumas lições sobre ela. Uma das primeiras coisas que você tem que compreender é que na linhagem judaica, na história dos hebreus, na história do povo de Israel, quando um filho, na verdade até hoje, quando um filho pedia que seu pai partisse, desse os seus bens, aquilo que era dele por herança, ele estava dizendo, em outras palavras: pai, eu quero que você morra. Em outras palavras, ele disse: pai, para mim não interessa, eu quero que o senhor se exploda, eu quero é meu dinheiro. Sabe, existia uma lei em Israel que quando um filho era beberrão de vinho e desobediente aos pais, era necessário que o próprio pai pegasse ele pela orelha, levasse para fora da cidade, entregasse os anciões para que ele fosse apedrejado, para que o mal fosse cortado pela raiz. Mas esse pai, é interessante porque Jesus está contando esta parábola, essa história, para que você e eu compreenda o amor que Deus o Pai tem com você e comigo. Jesus nos diz nessa parábola que o pai não abriu a boca, repartiu a fazenda entre os dois. Note que só um pediu a herança, mas o pai aqui reparte entre os dois filhos e dá a parte que lhe pertence. Quando você e eu tomamos uma decisão de sair da presença de Deus, ainda que você vá sofrer, que você vá se espedaçar por aí, por onde você anda, Deus respeita a tua decisão. Deus respeita o caminho que você quer seguir. Ele não interferiu e deu aquilo que ele precisava. Mas o interessante também é que, mais na frente, ele gasta todo o seu dinheiro dissolutamente, diz a Bíblia, e ele começa a padecer necessidade dos seus amigos, aqueles que os incentivaram no começo, fazendo com que ele pedisse a herança ao pai, que andaram junto com ele por diversos lugares. Depois isso acontece, eu estou falando de algo parecido, porque isso acontece todos os dias, inclusive comigo já aconteceu, de gastar todo o meu dinheiro com meus amigos em farras. Foi o que aconteceu com esse jovem. E quando acaba seu dinheiro, todos os seus amigos desaparecem. E os amigos daquele jovem desapareceram.
e ele passou fome, e quando ele começa a passar fome, ele pede um emprego em uma fazenda, mas a Bíblia diz que era um fazendeiro de porcos. Na linhagem judaica, volto a afirmar, é algo interessante você compreender, porque era pecado para um judeu aproximar-se até mesmo de uma outra pessoa, de outra linhagem, e principalmente comer ou beber ou pegar na mão ou tocar no cadáver de um porco. A Bíblia fala no livro de Levíticos os conselhos sobre o porco, e esse fazendeiro, ele criava porcos. Isso era uma humilhação muito grande para um judeu. E agora ele não tinha direito de comer nem um torresmo, ele estava comendo a lavagem dos porcos, as bolotas que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz também que ele, caindo em si, os seus pensamentos voltam lúcido, e ele diz: pequei contra Deus e pequei contra meu pai, já não sou digno de ser chamado nem seu filho. Muitos empregados estão lá comendo do bem e do melhor, e eu aqui morro de fome, comendo lavagem de porcos. Não aguento mais isso. E sabe, a Bíblia, quando fala que ele caiu em si, não é preciso você ser mestre em teologia e nenhum outro assunto para você entender que quando a pessoa cai em si, é porque ela estava fora de si. Tem um pregador aí nosso que ele fala que quando a pessoa cai está fora de si, nesse texto aqui diz que ele não estava com a sua sanidade mental correta. Todos nós que se afasta de Deus é um ato de insanidade. Então nós entendemos que quando ele caiu em si, o seu coração se abriu e ele corre e vai com um propósito de ser apenas um empregado de seu pai. Mas é interessante notar também que eles, ao se aproximar, ao chegar na porteira da fazenda, ainda sujo de lama, de fezes de porcos, o seu pai estava na porta e ele corre, encontra-se com ele. Diz a Bíblia que o homem, o fazendeiro, o seu pai, ele corre ao seu encontro, ao encontro do filho, ele abraça com um abraço de amor e o beija. Nós entendemos aqui que isso, quando a Bíblia fala de íntima compaixão, sabe por que o doutor Lucas colocou essa passagem de íntima compaixão? Nós encontramos diversos textos na Bíblia, inclusive quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, diz que ele se comoveu de íntima compaixão. Jesus estava se expressando no lugar de Deus, ou ele como o próprio Deus, quando você e eu vamos ao seu encontro, quando nós estamos perdidos, que nós procuramos ele, o seu coração se enche tanto de amor por você e por mim, que ele chega a chorar. Essa parábola, ela não tem como propósito apenas mostrar o lado pecador das pessoas, o lado pecador, o lado das pessoas que se perderam, mas ela tem como objetivo mostrar que nós temos um Deus que nos ama e que se compadece de cada um de nós, que Ele sente, que Ele sofre quando você e eu nos afastamos dele, e Ele está sempre de braços abertos a nos abraçar e nos beijar. Não importa qual é a situação que você esteja, não importa qual é o caminho que você trilhou, por onde você andou. Talvez você diga assim: não dá mais para mim, eu já fui longe demais, eu já pequei contra Deus e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Tem medo até mesmo de pronunciar uma palavra de oração, mas Deus está de braços abertos para você. Essa palavra nos diz que nós temos um Deus amoroso, e sabe o que é que Ele faz? Ele nos cobre com seu manto de amor, Ele nos coloca vestiduras brancas, para que você e eu sejamos reconhecidos como seus filhos. Sabe,
segundo alguns historiadores, diz que nesta época existia, no contexto da história, esses fazendeiros, e na linhagem histórica de Israel, as pessoas, quando fazia um banquete desse, ao matar um novilho cevado, quando chegava uma pessoa, por exemplo, menos importante, ele convidava para almoçar e oferecia aquele banquete de todos os dias. Quando uma pessoa era mais ou menos importante, ela matava um cordeiro e fazia um banquete. Mas quando a pessoa era extremamente importante, lembra o que Abraão fez quando Jesus chegou com os 3 anjos à porta dele? Foi lá e matou o novilho cevado. Quando a pessoa era importante na história judaica, eles matavam um novilho cevado, o melhor que tinha, para receber aquela pessoa em casa. Por isso que a Bíblia diz e fala desse contexto que que o pai se emociona e corre e abraça o seu filho e manda matar o novilho cevado, porque ele era extremamente importante para ele. Por outro lado, dizem que era muito difícil uma pessoa da alta sociedade andar correndo, mas aquele pai, ele correu, ele ficou vários dias esperando o filho chegar, por causa que os seus empregados, ao saber da lei, que era uma lei jurídica da época, quando um filho rebelde se revoltava contra o pai, ele era obrigado a pegar e levar para fora da cidade e apedrejar. Aquele homem ficou olhando para ver se o filho se aproximava, porque se ele chegasse e os seus empregados visse primeiro do que eles, os seus empregados diziam: vamos matar aquele cara porque ele faltou com respeito ao pai. E o pai, ele se aproxima na frente, o ancião velho corre na frente, se abraça com o filho para garantir a vida dele. Todas as vezes que o inimigo de Deus, ele faz cerco porque você cometeu alguns erros, está cheio de gente por aí te julgando pelo que você faz, te julgando por algo que você praticou, e olha para você e diz assim: merecido é que ele morra. Mas Deus não pensa dessa forma. Deus se coloca na frente de qualquer coisa, na frente de todos, para salvar você e a mim. Foi isso que o pai fez. Correu, abraçou e deu a sua melhor capa e colocou um anel nos seus dedos e colocou sandálias aos seus pés para dizer: esse é meu filho, ele estava perdido e agora eu encontrei sãos e salvos, e agora eu vou matar o melhor novilho cevado para que todos nós nos alegramos. Bom, mas é interessante notar também a reação do filho, que ali se encontra o filho mais velho. Esse era o filho mais novo. Diz o relato que o filho mais velho, ao ouvirem as músicas e as danças, se aproxima de casa e pergunta para um dos seus empregados o que estava acontecendo. E o empregado diz: o teu irmão chegou com vida e o teu pai se alegrou e mandou matar um novilho cevado. Em seguida o pai aparece e fala para ele a respeito do que está acontecendo, e ele rejeita todos os conselhos, todos os argumentos do seu pai. Esqueci de falar para você, naquela fazenda, no contexto da história judaica, dizem que eles faziam algumas festas, e naquelas festinhas tinha um tipo de brincadeira que as pessoas só entravam naquela festa para participar daqueles banquetes, mas tinha uma brincadeira que eles tinham que contar os seus pecados. Era como se fosse tradição. Você entra e você conta os seus pecados. E esse filho, ele ficou com medo de entrar na festa, quando o pai chama para ele entrar na festa e regozijar-se com eles.
ele colocou diversas desculpas e disse que viveu a vida toda ao lado do seu pai e ele nunca matou um cordeiro, um cabrito sequer, para ele se alegrar com seus amigos. Mentira dele, porque a Bíblia diz no começo que o homem repartiu a fazenda entre os dois. E tudo que ele tinha era dele, disse o pai. Ele não quis entrar na festa, porque ele teve medo de contar os seus pecados. O pai convida ele para entrar na festa e se alegrar junto com seus irmãos, e ele não entra. Sabe, Deus convida você e a mim para o gozo celestial. Mas para isso você tem que se aproximar dos seus irmãos, procurar a Cristo, contar, confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Ele, para poder você receber a capa que o filho mais novo recebeu. Porque você e eu estávamos perdidos, mas fomos achados por Jesus Cristo. E Ele é quem nos dá um anel de boas-vindas, para identificar que você e eu somos filhos dele. É Ele que cobre você com suas vestes de justiça. Sabe, esse filho mais velho, ele é representado aqui na parábola como muitas pessoas que tem dentro da igreja, que vivem com pecados encobertos. É fácil falar das pessoas que estão aí fora, é fácil julgar as pessoas, mas como é que anda a sua vida? Você que está dentro da igreja, como é que anda o teu coração? Será que você tem feito mesmo a vontade de Deus? Será que você não tem pecados escondidos? Confessa a Deus os teus pecados e entra na festa, para que você seja resgatado por Jesus Cristo. Muitas das vezes nós lemos e não entendemos. Esse filho disse: esse teu filho gastou todo o dinheiro com meretrizes. Às vezes a gente lê a Bíblia e não raciocina. Aonde foi que ele soube dessa notícia? Se naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Instagram, como era que ele sabia que o irmão dele tinha participado de festas e gastado dinheiro com as meretrizes? Olha, eu sou tentado a dizer, pode até que não tenha sido isso, mas eu sou tentado a dizer que esse filho mais velho sabia onde o irmão mais novo estava, sabia onde ele estava gastando dinheiro. Sabe por quê? Porque ele participava das mesmas festas, ele sabia onde o seu irmão estava, como você e eu sabemos aonde estão muitos irmãos nossos por aí, mas não temos coragem de avisar para os seus pais, para os seus amigos, de levar uma palavra de conforto para ele. Ele viu o sofrimento do pai o tempo todo, desde a hora da partida do filho. Durante todos os anos ele sabia onde o irmão estava, mas ele não teve coragem. E ele não teve coragem de entrar na festa, sabe por quê? Porque ele participava das mesmas festas que o irmão participava. Só que a diferença é que o irmão, todo mundo sabia a vida dele. E o irmão mais velho, participando dessas coisas, fazia os seus pecadinhos escondidos. Por isso que ele não quis entrar na festa. O pai clama: entra comigo e vamos nos regozijar, porque esse teu irmão estava morto, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e era justo que nós nos alegrássemos. Deus expressa a sua compaixão, o seu amor e a sua misericórdia por mim e por você todos os dias. Não importa o lugar que você foi, Ele vai estar sempre de braços abertos, esperando você. Não importa o pecado que você cometeu, basta você se lembrar que existe um Deus que nunca vai cruzar os braços, nunca vai virar as costas para você. Deus é Pai, e Ele nos ama, e Ele espera por você.
Que Deus nos abençoe nessa noite e nos guarde. Que Deus nos ilumine sempre para compreender a sua palavra. Nesse momento eu vou chamar a Gabriela para cantar mais um louvor e depois nós encerramos com uma oração. Boa noite. Antes de
em Isaías 65, diz, no verso 24, diz que quando os filhos de Deus estão ao seu lado, depois do resgate que Deus o fizer por cada um de nós, depois que você entrega a sua vida a Ele diz que quando você estiver passando por apuros, Ele diz assim: e será que antes que clame, eu responderei? Estando Ele ainda falando, eu os ouvirei. Esta é a promessa de Deus para mim e para você que está perdido por aí, mas foi encontrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Basta você abrir o seu coração, abrir a sua boca, nos seus pensamentos, antes que você pense, Deus já está preparando o socorro. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu até aqui, esse santo lugar, e o Senhor nos conduziu através da Tua palavra. Que o Senhor possa atingir os corações dessas pessoas que estão assistindo, que ainda vão assistir. Que a Tua palavra não seja apenas um livro para informar a eles sobre profecias, sobre eventos que aconteceram, sobre parábolas, sobre histórias literais e fatos reais que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Mas que essas palavras que aqui foram escritas através dos seus santos homens possa fazer transformação na vida de cada um que nos escuta. Transforme a vida delas e prepara para o Teu reino todos nós, em nome de Jesus. Amém.